A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos irmãos. Estamos aqui para mais um tempo de crescimento e de edificação em mais uma escola bíblica dominical multiplicadora, A nossa intenção é que Jesus fale ao seu coração e que tenhamos mais um momento de crescimento e aprendizado na palavra de Deus. Amém? Vamos estar, portanto, nesse momento orando, agradecendo a Deus e pedindo a Ele que nos abençoe durante esse tempo. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, ó Deus, te agradecendo, Pai, por mais esse tempo de estudo e de crescimento na Tua palavra. Ó Deus, que Tu possa, Senhor, nos abençoar todos que estão, ó Deus, e que irão assistir esse vídeo, Senhor. Que o Senhor abra os nossos corações, que sejamos como uma boa terra, onde a semente é germinada e produz frutos, Senhor, um por 30, um por 60 ou um por 100. Te louvamos assim, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Gente, nós estamos na nossa série desse curso, sobre líderes multiplicadores, Já abordamos vários temas em outras aulas, Falamos sobre o que é a igreja, falamos sobre a importância do líder multiplicador, falamos sobre a visão da igreja multiplicadora, como colocar os princípios em prática nos dias de hoje. E na última aula abordamos sobre o líder multiplicador. Hoje também, nessa temática de liderança, nós vamos falar sobre a vida do líder e o exemplo de Jesus. Mas antes disso, eu gostaria de convidar vocês para que possamos recordar um pouco aquilo que já falamos, aquilo que já remontamos e que é necessário que cada um de nós possamos estar com isso dentro do nosso coração. Primeiro, a visão, quando nós falamos de igreja multiplicadora, nós falamos da visão. Então, a visão da igreja multiplicadora é uma visão de multiplicação intencional, gravem essa palavra, baseada em 5 princípios bíblicos para o crescimento da igreja local, com o objetivo de cumprirmos a grande comissão. Então, esta é a visão basilar da igreja multiplicadora. E essa visão, portanto, ela se decodifica em 5 princípios bíblicos. E aí temos a palma da mão para todas as vezes que olharmos para a nossa mão, lembrarmos desses princípios. Por que, pastor, isso é tão importante? Para que possamos colocar esses princípios em prática. Esses princípios são evidenciados, em primeiro lugar, na vida do discípulo. Se eles não estiverem na vida do discípulo, de nada adiantará sabermos a visão. Precisamos, portanto, vivenciar esses princípios. E os princípios são os seguintes. Primeiro, a oração, o princípio da oração. Não a oração naqueles moldes como nós estamos acostumados, uma oração que parecia mais uma reza, mais uma oração intensa, uma oração de necessidade, uma oração de busca, de intimidade a Deus. O segundo princípio é a evangelização discipuladora, que difere um pouco daquela evangelização tradicional, da entrega de folheto e do convite para vir ao culto no domingo para que a pessoa escute o sermão do pastor e então se decida por Cristo. Essa evangelização, a proposta dela é evangelização relacional, onde cada discípulo de Cristo intencionalmente fala do amor dele para um amigo do trabalho, a fim de levá-lo a Cristo. Isso desemboca na plantação de igrejas e a metodologia e a formação de líderes. Outro princípio muito importante que nós temos desenvolvido na IBIP, Igreja Batista da Pedra do Panatis, que é a formação de líderes. Estarmos aguçando isso porque a igreja depende da formação de líderes para a sua continuidade. E por último, compaixão e graça, que é uma marca de todos os discípulos de Jesus. Como discípulos e não membros, somos discípulos de Jesus, somos convidados a crescer em compaixão e graça. Olharmos para o mundo como Deus olha, com um olhar de compaixão. E entendermos que somos agentes de Deus nesse mundo, portanto, somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. A igreja, portanto, se o mundo está desgraçado, porque nós temos falhado em nosso papel de propagar a graça, que onde a graça chega, a desgraça se vai. Vamos, portanto, agora lembrarmos
em que tudo isso se baseia. A visão da igreja multiplicadora, ela se baseia no texto da grande comissão de Mateus, capítulo de número 28, versículo 18 até o 20, que diz assim: Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É claro que Mateus capítulo de número 28 é conhecido como a grande comissão. E durante muito tempo esse texto também foi colocado como um título dele, a grande omissão, porque a igreja se omitiu em realizar aquilo que Jesus mandou que a sua igreja fizesse. Essa aqui, portanto, descreve a agenda da igreja. O que a igreja deve fazer? A igreja, primeiro, ela deve fazer discípulos, né? Nesse texto da grande comissão, nós encontramos aqui 4 ordens de Jesus, né? E fazer discípulo, batizar e ensinar. Dessas quatro ordens que Jesus deu, a ordem central, da qual depende todas as outras, é essa: fazer discípulo, né? Então a igreja do Senhor existe para fazer discípulo, né? Para proclamar o nome de Jesus. Amém? Então o título da nossa aula de hoje é A Vida do Líder e o Exemplo de Cristo, né? Nós vamos basear a nossa lição, portanto, no exemplo de Cristo. Como líderes, precisamos ter uma vida, né? E essa vida, claro que ela tem um modelo que é o exemplo de Cristo Jesus. E aí nós, portanto, vamos abordar um texto maravilhoso da palavra de Deus, que é esse que se encontra aqui em João capítulo de número 13. Que o maior exemplo de liderança que nós conhecemos é o exemplo de Jesus. Vamos fazer a leitura desse texto, João capítulo 13, que diz assim a palavra de Deus. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Estava sendo servido um jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que havia convosco todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e sacou e colocou a toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Bendito seja o nome do Senhor por esta palavra. Aqui nós encontramos um princípio maravilhoso, né? Um exemplo exponencial, talvez o maior exemplo de liderança de todos os tempos, em todas as literaturas, né? Que é o texto onde descreve o momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos, né? Jesus podia muito bem ter chegado como líder naquele momento e ter pedido para um dos seus discípulos fazer essa tarefa. Ou simplesmente ter mandado, ordenado 2, 3 seus discípulos que assim executassem esse serviço. Mas Jesus sabe que a vida do líder é, antes de tudo, um exemplo. E Jesus queria que eles fizessem isso. Jesus chamou os seus discípulos exatamente para isso, para lavar os pés das pessoas, para amar essas pessoas de forma profunda. E é isso que esse exemplo que Jesus dá para os seus discípulos representa, né? Temos que amar as pessoas de forma tão profunda, a ponto de que, se lhe for necessário, temos que lavar os pés, né? Temos que fazer o serviço mais humilde que for necessário para que venhamos alcançar as pessoas. Então, mas ele não faz isso teorizando, ele faz isso na prática, ele mostra por meio de uma atitude. O exemplo de Cristo, ele é descrito, né, por meio desse episódio. A palavra de Deus também nos diz no livro de Efésios, capítulo 4, né, um texto que trabalhamos na aula passada, sobre justamente essa metodologia de Cristo. Ela perpassa, né, o Evangelho
E Paulo entende, compreende muito bem e chega a escrever esse texto que diz assim: e ele, Cristo, designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12. Então nós percebemos que Jesus ele entende essa importância de formar outros líderes, mas ele sabe que essa formação advém com a vida. Por isso o texto diz: e ele designou uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, né? Essas atribuições elas são dadas pelo próprio Cristo com uma finalidade, né? Para que os santos sejam aperfeiçoados, que eles cresçam, né? Que eles amadureçam e possa aprender a amar a Deus, possa aprender a servir ao próximo e possa aprender a alcançar o mundo por meio da pregação do Evangelho. Amém? O exemplo de Jesus, acerca da vida de Jesus, nós separamos aqui três coisas, né, que são assim, destaques na vida do Mestre, na vida de Jesus. Primeiro era o seu conhecimento na palavra. Jesus era alguém que conhecia a palavra de Deus, alguém que se esmerava, era alguém que estava ali constantemente buscando, né, conhecer, buscando não somente isso, também ensinar as Sagradas Escrituras. Jesus também, a sua vida é marcada pela oração. Então ele era um exemplo em oração em todos os momentos de sua vida. E era alguém que praticava o amor com excelência, né? Então essas três características estavam sobre a vida de Jesus. E precisam também estar sobre a vida dos discípulos, né? O conhecimento da palavra de Deus, portanto, é uma recomendação direta de Jesus para os seus discípulos. Nós percebemos isso aí em Mateus capítulo 22, versículo 29, onde ele diz para todos nós: vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então nós que somos líderes, multiplicadores, nós precisamos ter um profundo conhecimento da palavra de Deus. Nós não podemos ser leitores relaxados da palavra de Deus. Nós precisamos nos dedicar e nos debruçar sobre as Escrituras para que venhamos conhecer a palavra de Deus. Como dizem os reformadores, né? Muito do conhecimento que nós temos é iluminação mais transpiração. 90% de transpiração, de leitura e 10% de iluminação. Então nós precisamos ler a palavra de Deus. Segundo o exemplo que Jesus nos deixa é a sua vida de oração. E quando nós falamos da vida de oração de Jesus, nós percebemos que ele tinha esse estilo de vida e ensinava aquilo que ele fazia, né? A vida de oração de Jesus também é uma recomendação direta, né, que ele fez aos seus discípulos, né? Mas Jesus, como mestre dos mestres, ele não apenas dizia: gente, você tem que orar, como muitas vezes a nossa liderança faz, né? A liderança do PGM, a liderança do ministério, a liderança da igreja, exorta a igreja: igreja, vocês têm que orar, olha, o meu PGM, vocês precisam orar, olha, pessoal do ministério, né? Meus liderados precisam orar. Não, Jesus não ia por essa metodologia. Jesus ensina a orar orando, né? E é isso que nós precisamos retomar como igreja. A Bíblia Sagrada diz em alguns textos aqui, Lucas 6,12, que Jesus ele se recolhe para orar e ele passa a noite inteira orando, né? No texto no capítulo 9, versículo de número 28, Jesus agora não somente se recolhe para orar, mas agora ele chama Pedro, Tiago e João também para orar, né? Nesse momento, ele chama os seus discípulos para estarem com ele, aprender a oração na prática, né? E também no capítulo de número 22, no capítulo 22, versículo 41, a palavra de Deus vai nos dizer, né, que agora Jesus Cristo
ele se recolhe mais uma vez para orar no momento ali do jardim de Getsemane, no momento de luta, de dificuldade, ele então se recolhe para orar. E o último texto é Lucas capítulo 18, versículo 1, onde Jesus agora ele ensina sobre oração, né? Primeiro ele ensina na prática, orando e chamando outras pessoas para orar junto com ele. E por último ele ensina agora, né, a respeito da oração. E aqui ele ensina sobre a perseverança, sobre que uma das características da oração é a perseverança. Nós não podemos parar de orar, nós temos que ser perseverantes, não é? Não é orar até conseguir, né? É orar, 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 sempre e nunca esmorecer. Amém? Terceira característica da vida de Jesus que precisa ser desenvolvida também como na nossa vida como líderes é a prática do amor. Jesus é alguém que não fala de amor, mas ele ama, né? Ele não diz que vai fazer, mas ele faz. A Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Como líderes, nós precisamos também desenvolver essa maravilhosa característica. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, é o texto base sobre isso, que desafia os discípulos de Jesus. Que o texto diz, ainda que eu fale a linguagem dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada serei. Né? Então, a prática do amor como líderes multiplicadores deve ser uma característica marcante. Nós não podemos ser conhecidos como líderes ou pessoas que falam de amor, mas não agem em amor, né? Não tem uma ação concreta em relação às pessoas. Estamos numa ação de amor, que é o projeto das cestas básicas da nossa igreja, né? Nós visualizamos, nós com compaixão olhamos para as pessoas e decidimos fazer alguma coisa, uma ação de amor, né? E quando nós agimos de acordo com a vontade de Deus, Deus vai nos abençoar poderosamente. Então, ore a Deus e peça a Deus, Deus, eu quero ser rico em boas obras. Eu quero que o Senhor resplandecer neste mundo. E a minha luz brilhe, Pai, para que os homens vejam, Senhor, as minhas boas obras e não glorifiquem a mim, mas glorifiquem ao Senhor que está nos céus. Amém? Então, nós chegamos aqui no alvo, né? Isso tudo que a gente falou aqui tem esse propósito para a gente entendermos que para sermos líderes precisamos primeiramente nos deixar liderar por Jesus. Né? Nós precisamos nos deixar liderar por Jesus. Nós não podemos ser independentes a ponto de estar na nossa liderança sem Cristo. O alvo é Ele. Tudo aponta para Ele. Né? Sem Ele nós não conseguiríamos atingir os nossos objetivos, metas e propósitos que traçarmos no nosso PGM, na nossa liderança e na nossa igreja. Amém? Segundo, antes de sermos líderes, precisamos ser servos. Quantos líderes, né, viam bem e recebem uma função, né, um pouco mais elevada, com maiores responsabilidades, e acabam que deixando de ser servos, né? Irmão, vamos fazer isso. Não posso não, porque eu agora sou líder, né? Não posso não, porque agora eu sou supervisor dos PGM, né? Não posso não, porque agora eu sou coordenador das redes, né? Não, irmãos. Independente das nossas funções, nós precisamos entender que somos sempre servos. Somos servos de Cristo. Por isso que Paulo disse na igreja de Corinto que não entendeu muito bem essa parte do Evangelho. Paulo disse para eles, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Quem é Pedro? Pare com isso, gente. Pare de estar exaltando a homens. Nós somos apenas servos, por meio do qual vocês creram. Só isso. Nada mais. Deus é tudo e nós não somos nada. Então o líder jamais pode esquecer disso, né? Me lembro de um episódio que certa vez Deus chegou para Moisés, um grande líder Moisés, e disse assim, Moisés, eu cansei desse povo, estou de saco cheio desse povo, não dá mais para mim caminhar com esse povo, né? Como você está caminhando com ele, então, né, eu queria com você eu ainda consigo caminhar, agora com esse povo não dá mais não, né? Então, mais fácil o seguinte, Moisés, eu vou te abençoar de tudo que você precisar.
não vai te faltar nada. A minha mão vai estar sobre você. Agora eu não estou mais não, né? Eu estou fora. E aí Moisés chegou para Deus, é como se Deus tivesse dito para Moisés, Moisés, eu te dou tudo, menos a mim. E aí Moisés disse para Deus, Deus, se o Senhor não for, eu não vou. Né? Ou seja, Moisés entendeu que a liderança dele, por maior que fosse o potencial dele, sem a presença de Deus, ele não ia muito longe. Né? Ele não ia conseguir. Ele não ia ter a plenitude e a felicidade, do mesmo jeito é na nossa vida. Né? Sem Deus nada podemos fazer. Amém? A vida do líder, né? Precisamos trabalhar o nosso coração como líderes e desenvolver essas práticas em nossa vida. Então, como está o seu coração como líder? Precisamos cuidar do nosso coração e desenvolver isso nas nossas vidas, um amor, um conhecimento pela palavra, né? Uma vida de oração e práticas de amor em nosso coração. Conhecimento da palavra, né? O líder precisa conhecer a palavra. Nós lembramos aos líderes que nós precisamos ter paixão pela palavra. Né? A palavra precisa ser o alimento diário. Você não pode passar um dia sem se alimentar da palavra de Deus. Né? A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa deve ser a síntese do relacionamento do líder de PGM, do líder de ministério, do líder na igreja com a palavra de Deus. Ele tem que manejar bem a palavra da verdade. Né? Pastor, foi me chamado para dar uma palavra aqui no PGM. Amém, estou pronto. Eu manejo, eu procuro, né, me debruçar sobre a Bíblia. E eu estou preparado, né, para se apresentar. À medida que Deus me convocar, eu estou preparado. Né? Você que é membro da nossa igreja, da EBIP, procure se apresentar a Deus como obreiro aprovado quando me chamarem, para dar uma palavra no círculo de oração, para dar uma palavra no PGM, para dar uma palavra na igreja. Né? Você está sempre de prontidão e preparado para a glória do Senhor. Uma vida de oração, né? Constantemente estarmos aos pés do Senhor. Olha que colocação excelente desses dois homens de Deus, né? Bornes, ele diz o seguinte: o pregador que ministra vida é um homem de Deus, cujo coração tem sempre sede de Deus, cuja alma está buscando a Deus constantemente e intensamente, cujos os olhos estão postos em Deus e em quem, pelo poder do Espírito Santo de Deus, a carne e o mundo foram crucificados e o seu ministério é como uma corrente abundante de rio que dá vida. Né? Vida de oração, faz com que nós estejamos sempre aos pés do Senhor, né? Sempre desenvolvendo essas qualificações tão necessárias à vida do líder. Temos também aqui outra frase, né, do teólogo também, de Bonar, falando sobre a necessidade do líder ter um encontro diário com o seu Salvador. Achei muito interessante essa frase, se vocês guardassem no seu coração, né? Que ele diz assim: busquemos ao Senhor logo cedo. Se o meu coração for temperado com a sua presença logo cedo, ele terá aroma de Deus durante o dia todo. Encontraremos com Deus antes que nos encontraremos com qualquer outra pessoa. Seu dia começar diante de Deus, o aroma, o bom perfume de Cristo estará sendo exalado por todo o seu dia. Amém, líder amado do Senhor? Precisamos entender que uma vida de oração, de intimidade, vai desembocar em todos aqueles que estão à nossa volta. A prática do amor, como Cristo nos deu o exemplo. Né? O maior exemplo de amor e de abnegação foi o de Cristo. O texto que nós lemos de João capítulo 13, ele diz: e tendo-os amado, os amou até o fim. Né? Deus nos ama, Jesus nos ama de forma profunda, líder. E esse amor dele
precisa também ser compartilhada. Nós estamos vivendo o ano da multiplicação. O ano onde nós temos multiplicado o amor de Deus. E eu quero convidar você, né, a continuar nesse propósito, né, nesse momento onde nós estamos vivendo essa crise, essa pandemia do coronavírus, nós usarmos esse tempo para proclamar esse amor, dizer que Jesus está no controle, independente das circunstâncias, manifestando o seu propósito, para que todos reconheçam o seu senhorio. Amém? A vida do líder e o exemplo de Cristo. Como toda aula, nós vamos fazer esse fechamento da aula, trazendo algumas perguntas para reflexão, né? E eu gostaria que você, ao ler essas perguntas, sintetizasse aí no comentário deste vídeo, né, as suas observações acerca dessas perguntas, né? Não precisa ser com exatidão essas respostas, né? Mas aquilo que você conseguiu aprender, né? E compartilhe aí então nos comentários conosco para que possamos crescer mutuamente, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta diz: a liderança traz inúmeros desafios que precisam ser enfrentados e superados em Cristo. Quais os caminhos a serem percorridos para que o líder seja mais e mais semelhante a Jesus, né? Isso aí ficou fácil, que a gente bateu a aula todinha, né? Quais os caminhos que devem ser percorridos para que os líderes se tornem cada vez mais semelhantes a Jesus? Segunda pergunta diz assim: comente, uma igreja dificilmente terá uma vida de oração mais efetiva do que a do seu líder, né? O que você acha acerca disso, né? Será essa afirmação é verdadeira, né? Será que ela faz todo sentido, né? Comente aí nos comentários do vídeo acerca, na sua opinião, né? Isso de fato acontece? O PGM pode ter uma vida de oração superior à vida de oração do líder em treinamento, né? O ministério dos jovens, das senhoras, dos senhores, podem ter uma vida de oração superior do seu líder? O que você acha? Então, eu deixo aí para vocês responder essa pergunta, essas duas perguntas. Quero agradecer a Deus, né, pela sua presença aqui, por esse tempo de estarmos juntos para aprender mais sobre a vida do líder e o exemplo de Jesus nessa nossa quinta aula da Escola Bíblica Multiplicadora. Queria encerrar nesse momento pedindo a você não deixasse de deixar aí o seu like. Também pedir a você, para que você está pela primeira vez no nosso canal, você se inscreva em nosso canal, ative o sininho da notificação, para que nas próximas aulas você possa participar novamente conosco aqui nesse momento de crescimento e de aprendizado, né? Que Deus abençoe ricamente a sua vida, né? Até a próxima aula, a aula de número 6, onde estaremos mais uma vez abordando, né, o conteúdo relativo a esse curso da liderança. Não perca, esteja ligado aí conosco, que Jesus te abençoe. Vamos agora para a oração final. Deus, no nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por esta aula, Senhor, neste dia. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, faça com que esse conhecimento, ó Deus, saia da nossa mente, desça ao nosso coração, para que possamos ser líderes, ser pessoas, Senhor, ó Deus, que cresçam no conhecimento da Tua Palavra. Ser pessoas, ó Pai, que desenvolvam uma vida de oração intensa e onde a oração é uma necessidade e não uma obrigação. Que sejamos, ó Deus, pessoas, Pai, servos do Senhor, discípulos do Senhor, onde a prática do amor, onde as obras, as ações de amor não nos falte. Que não sejamos teóricos da fé e da religião, mas que sejamos pessoas com amor, onde esse amor desceu para a ponta dos dedos e também para os pés. Te louvamos assim, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima Escola Bíblica Dominical Multiplicadora. Um abraço a todos os membros da IBIP. Jesus abençoe vocês. Amém.